Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o teorema do trabalho e a energia cinética e como essas coisas vão fazer com que a gente entenda melhor o que é essa tal de energia na física, né? E aí a gente vai partir de um pressuposto usando algumas coisas, alguns movimentos que a gente já conhece para compreender melhor o que seria trabalho e o que seria essa tal de energia, essa grandeza que a gente tanto ouve falar aqui na física, né? Então vamos começar no nosso experimento pensando na seguinte situação. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. A gente tem um referencial onde um objeto vai se mover por ele, certo? Um referencial aqui x, medindo as posições. E em dado momento, a gente vai ver um objeto com uma certa massa se movimentando em uma determinada posição. Então, nesse momento aqui, esse objeto ele vai ter uma posição inicial, x0, e ele vai possuir uma velocidade inicial, que eu vou chamar aqui de v0. Tá? Vou trabalhar só com os módulos aqui, já que a gente está se movendo em uma única direção. E aí o que é que acontece, cara? Eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Se eu conheço posição e velocidade desse objeto, eu consigo determinar qualquer grandeza física desse objeto. Eu consigo prever qualquer coisa desse movimento desse corpo. Então, esse objeto que tem essa massa m, medido em quilogramas, certo? E sua velocidade medida em metros por segundo, eu quero que você chegue aqui agora nesse objeto e você aplique uma força resultante nesse objeto na direção dessa velocidade, desse movimento, tá? Então, você chegou aqui e você aplicou uma força, e essa força é a força resultante que vai atuar nesse objeto, beleza? A única coisa que eu quero que aqui a gente considere, por enquanto, é que essa força resultante, ela vai ser uma força constante, tá? Apenas para simplificar os nossos cálculos e o nosso entendimento, mas a gente vai expandir essa ideia para os movimentos onde a força também é variável, tá bom? E o que é que a gente sabe, cara? Pela segunda lei de Newton, a gente entende o seguinte, que a força resultante, ela vai causar na matéria uma aceleração, certo? Pegando um módulo aqui dessa equação. Então, eu sei que esse objeto, ele vai começar a acelerar na direção dessa força, tá? Então, vai surgir uma aceleração agora. E percebam, como a força é constante, a massa não muda, a aceleração também tem que ser constante. E a gente estudou já esse tipo de movimento. É um movimento retilíneo uniformemente variado, o tal do MRUV, certo? MRUV. E o que é que a gente sabe? Que essa aceleração vai fazer com que esse objeto altere, mude, varie a velocidade que ele tem. Então, devido a essa força atuando nesse objeto, essa força constante resultante, causou uma aceleração que provocou uma variação na velocidade desse objeto. Então, agora ele tem uma velocidade final diferente da inicial e ele se moveu um deslocamento. Agora ele está na posição final. Então, daqui para cá, ó, houve um deslocamento que eu vou chamar de ΔX. Tranquilo? Esse é o nosso problema, é o que a gente quer resolver. Tinha um objeto se movimentando em uma dada posição, apliquei uma força resultante constante que causou uma aceleração. Essa aceleração faz variar a velocidade, fazendo com que o objeto mude sua posição, faça um deslocamento que eu chamei de ΔX. Essa é a ideia. E aí a gente sabe relacionar essas grandezas, porque no estudo do MRUV, a gente estudou uma equação de Torricelli, VF ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS, tá? E aqui a gente vai manipular um pouquinho essas equações para que a gente consiga entender o que essa tal de energia significa para a gente. Então vamos lá, ó. Eu vou isolar da equação 1, de 1, a gente vai tirar o seguinte, a aceleração desse corpo, ele nada mais é do que a força resultante dividido pela massa do objeto, tá? Então, tiramos da equação 1 essa análisezinha. Isolamos aqui a aceleração, né? E agora, o que é que a gente vai fazer?
Pegando essa aceleração, esse termo da aceleração, e substituindo na equação de Torricelli, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vf ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é força resultante sobre massa. Então, vem aqui, ó, força resultante sobre massa, que multiplica o ΔX, o deslocamento. Boas? Bom, esse M está dividindo aqui, a gente vai isolar ele já já, esse 2 aqui, mas primeiro eu vou passar esse V0, vou subtrair V0 nos dois lados, vai ficar o seguinte, ó, Vf ao quadrado menos V0 ao quadrado, igual 2 sobre M, que multiplica força resultante vezes o ΔX. M está dividindo, vai passar para cá multiplicando, e esse 2 está multiplicando, vem dividindo, e a gente vai chegar num termo que é o seguinte, ó, força resultante vezes o ΔX é igual a M, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos M, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. E aqui a gente para um pouquinho para raciocinar, né? Porque até agora o que a gente está fazendo é simplesmente matemática, mas agora a gente vai entender o que está por trás dessa matemática. Preste atenção, o lado esquerdo dessa equação, a gente conhece. Esse produto aqui, ele é conhecido como trabalho da força. É a grandeza na física que me diz o quanto de energia um corpo ganha ou perde devido à atuação, à ação de uma força resultante externa nele. E esse trabalho mede exatamente isso, ó, o ganho ou a perca de energia. Tranquilo? Isso é trabalho, cara, medir a quantidade de energia que um corpo ganha ou perde. Mas tá, professor, mas o que é essa tal de energia que ele está ganhando ou perdendo? Nesse caso, olha que legal, a gente está com o movimento do objeto, a velocidade do objeto. Então, perceba, essa força resultante provocou um deslocamento, mas também ela provocou uma variação na velocidade. Então, a gente diz que o objeto ele tem essa propriedade, essa característica aqui, ó, final, e essa característica final, inicial, no caso, né? E isso daqui a gente diz que é a tal da energia. Então, entenda, energia nada mais é do que uma abstração matemática para representar o estado de um objeto. Então, isso daqui, como a gente está trabalhando com velocidade cinética, a gente chamou isso daqui de energia cinética final menos a energia cinética inicial, cara. Olha que legal, velho. Pô, então, o que é que eu estou dizendo? Que o trabalho de uma força resultante, ele vai provocar uma variação nessa grandeza chamada de energia cinética. Esse é o conhecido teorema do trabalho e energia cinética. Mas, além dessa equação, eu quero que você entenda o seguinte: quando eu realizo um trabalho, quando eu forneço energia ou retiro energia de um corpo, eu vou causar uma mudança na sua velocidade. E vice-versa acontece. Ao causar mudança de velocidade, eu tenho que entender que obrigatoriamente o corpo ganhou ou perdeu energia através de uma força resultante que atuou sobre ele. E claro, a gente viu o caso de trabalhos. Trabalho positivo, ganho de energia desse objeto. Trabalho negativo, perca de energia desse objeto. Tá? Então, essa equação me diz exatamente essa relação entre o ganho de energia e a mudança de estado do corpo, no caso aqui, a mudança de velocidade que esse corpo vai sofrer devido a essa variação aqui da energia por causa dessa força que foi aplicada, tá certo? Então, resumindo, isso daqui é o que representa o trabalho igual à variação da energia cinética. E a energia nada mais é do que uma abstração matemática que faz sentido para a gente para representar o estado, caracterizar um objeto, o movimento do objeto, por exemplo, no caso aqui, a velocidade do corpo. Tranquilo?
Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor sobre trabalho e energia, essa relação e, claro, o objetivo, cada vez deixar você mais inteligente.